Sem Bolsonaro, Lula e Tarcísio lideram pesquisa para presidente. E você vai ver também. Governo confirma que o 13º salário dos aposentados do INSS deve ser pago entre abril e maio. Anvisa proíbe a venda de pasta de dente da Colgate no Brasil. Vídeo mostra pescador cercado por tubarões no Rio de Janeiro. E ainda, hoje é dia de decisão. Corinthians e Palmeiras decidem o título paulista. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h37 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta quinta-feira. E olha, foi divulgada hoje a primeira pesquisa para presidente da República sem o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro. E o atual presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, aparecem na liderança. Vamos ver. O presidente Lula e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, são os nomes que os brasileiros veem com maior potencial para assumir a presidência da República em 2026, segundo dados da pesquisa IPESP. 40% dos brasileiros acreditam que Lula seria um bom presidente caso reeleito em 2026. Porém, 57% não compartilham da mesma opinião. Lula tem o maior índice de respostas positivas da pesquisa, mas o seu saldo negativo é de 17 pontos a mais do que sua aprovação. Apenas 2% dos entrevistados disseram que não conhecem Lula o suficiente, e 1% não quiseram responder. Tarcísio vem logo em seguida na lista. 35% dos eleitores acreditam que o governador de São Paulo seria um bom presidente. Uma diferença de 12 pontos para a sua desaprovação, com 47% dos entrevistados afirmando que ele não seria um bom chefe do Executivo Federal. A taxa dos que não conhecem Tarcísio o suficiente é bem expressiva, com 16% e 2% não quiseram responder. Os percentuais obtidos por Lula são muito próximos dos índices de aprovação do governo medidos pelo IPESP. Por sua vez, Tarcísio é o que tem a maior aprovação de que seria um bom presidente entre os que desaprovam o governo Lula. A pesquisa Pulso Brasil foi feita pelo IPESP e ouviu 2.500 eleitores com idade a partir de 16 anos entre os dias 20 e 25 de março, em entrevistas por telefone e online, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O presidente Lula encerrou hoje sua viagem ao Japão e criticou a taxação feita pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele afirmou que também vai taxar os produtos norte-americanos se Trump não recuar. O presidente Trump, como presidente dos Estados Unidos, ele tem o direito de tomar decisões dentro dos Estados Unidos. O que ele precisa é medir as consequências dessas decisões. Qual será o efeito dessa decisão para os Estados Unidos? Eu, sinceramente, se ele está pensando que tomando essa decisão de taxar tudo aquilo que os Estados Unidos importa, eu acho que vai ser prejudicial aos Estados Unidos. Da parte do Brasil, ele taxou o aço brasileiro em 25%. Nós temos 2 decisões a fazer. Uma é recorrer na Organização Mundial do Comércio, que nós vamos recorrer, e a outra é a gente sobretaxar os produtos americanos que nós importamos. É colocar em prática a lei da reciprocidade. Eu acho muito ruim essa taxação, porque ao invés da gente facilitar o comércio no mundo, a gente está dificultando o comércio no mundo. E o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse hoje em uma entrevista coletiva
que a antecipação do 13º salário dos aposentados do INSS deve acontecer entre os meses de abril e maio. Vamos ver. O governo está avaliando a antecipação do 13º salário para os beneficiários do INSS. Entre os meses de abril e maio, a declaração foi feita por Rogério Seron, secretário do Tesouro Nacional, durante uma coletiva de imprensa. A decisão no momento só depende do presidente Lula, que segue em viagem ao continente asiático. Mas, inicialmente, os cenários que estão sendo estudados para essa antecipação acontecer são para realizar o início dos pagamentos nos meses de abril e maio, ou em maio e junho. O assunto está sendo discutido internamente no governo, e a decisão deve sair nos próximos dias. O secretário do Tesouro frisou que a tendência é que aconteça a antecipação e que as discussões se concentram em relação ao período de pagamento das parcelas. Ele tomou cuidado ao comentar o tema porque essa decisão cabe ao presidente da República. Vamos falar de saúde agora. Olha só essa notícia. A Anvisa proibiu a comercialização de um tipo de pasta de dente da conhecida marca Colgate. A decisão foi tomada após diversas denúncias de consumidores que relataram ter sofrido reações por causa do produto. Vamos ver. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, suspendeu a comercialização da pasta de dente Colgate Clean Mint em todo o país. A determinação se deu após relatos de diversos consumidores que reclamaram sobre efeitos adversos da pasta. Entre os principais sintomas estão inchaço das amígdalas, lábios e mucosa oral, sensação de ardência e dormência nos lábios e boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão. O creme dental é uma nova versão dos cremes dentais da marca. A Colgate Total 12. A suspensão do produto é para a prevenção e vai ser válida por 90 dias. Durante esse período, a marca Colgate pode apresentar a defesa sobre o caso e também recorrer à medida, mas a Anvisa ainda deve continuar com as investigações de segurança do produto. Vamos voltar a falar de economia. O presidente do Banco Central disse que o Brasil vai lidar com uma inflação acima da meta neste ano, mas que a economia está tomando remédio. Em entrevista coletiva, Gabriel Galípolo disse que medidas estão sendo feitas para melhorar a economia no país e também afirmou que o aumento da taxa de juros da semana passada não foi o último do ciclo. Outro tópico foi a inflação que nos últimos 12 meses acumulou 5,06%, o que é acima do teto da meta para 2025, que era de 4,5%. O presidente do Banco Central também comparou a economia com uma pessoa doente, que está tomando remédio. Existe uma inflação corrente que está rodando acima da meta e existem uma série de adversidades para o Banco Central enfrentar e é por isso que a gente não encerrou o ciclo. Então, é óbvio que a gente vai seguir dialogando efetivamente com todas essas variáveis. As expectativas vão sempre ser um componente muito importante para a gente determinar a nossa trajetória, a nossa função de reação. É muito mais difícil um processo desinflacionário com as expectativas desancoradas como elas estão hoje, mas o que a gente está tentando comunicar é o Banco Central entende como se dá esse mecanismo de transmissão, ou seja, você dá o remédio agora, o remédio vai ter um efeito ao longo do tempo e a percepção de que esse remédio está funcionando ou não vai ser contada por você por uma série de dados e indicadores que vão dizer se a dosagem do remédio está adequada ou não. No relatório, o Banco Central reduziu de 2,1% para 1,9% a estimativa de crescimento produto interno bruto este ano. No ano passado, o crescimento do PIB foi de 3,4%. E o Supremo Tribunal de Justiça determinou a redução da pena de uma mãe que está presa no interior de São Paulo. O motivo é que a mulher amamentou a filha e isso foi considerado pela Justiça como um trabalho. Quem traz os detalhes dessa história é o Alexandre Cardoso. O STJ reduziu a pena de uma mãe presa depois de considerar a amamentação da filha recém-nascida como um trabalho na creche da penitenciária de Mogi Guaçu, em São Paulo, função que garante a diminuição da pena. A mulher foi presa em abril de 2023 após ser condenada a cumprir pena de 13 anos e 4 meses por tráfico de drogas. A bebê nasceu em setembro do mesmo ano e foi amamentada por 6 meses, como garante a lei, até ser retirada da mãe. A lei penal brasileira determina que as pessoas presas podem diminuir o tempo de pena em 1 dia para cada 3 trabalhados.
No caso da mulher, como ela amamentou por 6 meses, a Defensoria Pública de São Paulo pediu a redução de 2 meses na condenação. Segundo o STJ, a mulher teria a redução da pena assegurada caso ela trabalhasse na creche da penitenciária. E acrescenta que desigualdade seria impedir a redução por conta do cuidado do próprio filho, enquanto é concedido a redução pelo cuidado do filho de outras detentas. A Defensoria Pública de São Paulo afirma que é a primeira vez que o Tribunal Nacional reconhece a economia do cuidado, que são trabalhos não remunerados que envolvem cuidar de crianças, idosos, pessoas com deficiência e do lar, para reduzir a pena de uma mãe que amamentou o filho na prisão. Mãe e filha foram separados em março de 2024. A mulher foi transferida para a Penitenciária Feminina de Santana, enquanto a bebê foi levada para os cuidados da avó materna em Piracicaba. O pai também está preso. E veja a seguir, vídeo mostra pescador cercado por tubarões no Rio de Janeiro. E ainda, hoje é dia de decisão. Corinthians e Palmeiras decidem o título paulista. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília. Olha só essa história. Um pescador que estava em um caiaque, ele foi cercado por tubarões na praia de Saquarema, lá no Rio de Janeiro. Tudo foi gravado. E o Anderson Nascimento, nosso repórter, vai mostrar agora as imagens e também contar essa história. Vamos ver. Alguns pescadores esportivos que estavam de caiaque foram surpreendidos por 3 tubarões na altura da praia da Vila, em Saquarema, na região dos Lagos, no Rio. Uma das vítimas, Felipe de Oliveira Carvalho, se viu cercado pelos animais e chegou a ser seguido por um deles até bem próximo, à beira da praia. O registro ocorreu na manhã da última terça-feira, a cerca de 1.500 metros da costa. Os tubarões estavam atacando um cardume de manjubinha. Felipe contou que os animais passaram cerca de 1 hora se alimentando no local. O pescador lembrou que, nesses momentos, é importante tentar manter a calma e respeitar o habitat deles. Como as imagens foram feitas da superfície e os animais aparecem brevemente, os biólogos não conseguiram identificar a espécie, mas acreditam que sejam tubarões-limões. Quanto a oferecer risco aos banhistas, especialistas explicam que geralmente os animais não se aproximam tanto das praias, que se alimentam de peixes e que quase não existem casos de acidentes com tubarão no estado do Rio de Janeiro. E agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Pedro, a CBF já tem um favorito para assumir o comando da seleção brasileira? Claro, né? Caso o Dorival realmente saia. Parece que sim, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos acompanham. A seleção brasileira, o presidente da Confederação, Edinaldo Rodrigues, quer realizar um sonho antigo e contratar o técnico italiano do Real Madrid, Carlo Ancelotti. Mas as negociações serão muito complicadas. A CBF já tem o seu preferido para substituir Dorival Júnior no comando da seleção brasileira. Trata-se de Carlo Ancelotti, o italiano que já chegou a conversar uma vez com Edinaldo, mas no fim preferiu continuar no Real Madrid. A segunda opção também vem da Europa, Jorge Jesus. O português multicampeão com o Flamengo e atual técnico do Al Hilal não esconde de ninguém que um de seus sonhos é dirigir a seleção brasileira. Em conversas recentes com dirigentes da CBF, ele já teria demonstrado disposição em deixar o clube árabe antes do fim do contrato, se a proposta da seleção brasileira chegar em sua mesa. O contrato de Jorge Jesus com o Al Hilal vai até o fim de julho, ou seja, após o encerramento do Super Mundial. Pedro, mas o assunto hoje mesmo é a grande decisão, né? O Corinthians entra em campo daqui a pouco em busca de quebrar um tabu. 6 anos sem título, não é mesmo, Pedro?
Pois é, Kleber. Hoje o Timão tem a chance de sair da fila de títulos que vem desde 2019 e ainda quebrar a sequência de títulos do maior rival. O corintiano conta os dias de jejum de títulos. Já são 2.167 dias sem levantar uma taça e agora o clube está mais perto do que nunca de conquistar o Campeonato Paulista e sair dessa fila. O Corinthians recebe o Palmeiras na Neoquímica Arena nesta quinta-feira, às 21h35. Essa é a 9ª decisão de Paulistão entre as duas equipes e para essa partida, o Timão tem a vantagem. No jogo de ida, venceu o Alviverde por 1-0 no Allianz Parque e agora conta com o apoio da sua fiel torcida para vencer mais uma vez. Outra estatística que favorece o Corinthians é que o alvinegro jamais levou uma virada quando chegou à Neoquímica Arena em vantagem para um jogo de volta de mata-mata. E é justamente este cenário da decisão. O Corinthians deve utilizar os mesmos jogadores do jogo de ida. A única dúvida no elenco titular é o argentino Rodrigo Garro, que sentiu dores no joelho direito após o treino e será avaliado antes da partida. O último título do Corinthians foi justamente um Campeonato Paulista em 2019 contra o São Paulo. De lá pra cá, o Timão bateu na trave em algumas competições, como o próprio Paulistão, quando foi vice para o Palmeiras em 2020 e a Copa do Brasil em 2022, ao ser derrotado pelo Flamengo nos pênaltis na decisão. E Pedro, vamos ver o outro lado dessa decisão. Se o Corinthians busca sair da fila de títulos, o Palmeiras quer um feito inédito, né? Ganhar o Paulistão 4 vezes seguidas. Exatamente, Kleber. O Palmeiras tem a chance de fazer história hoje, de levantar a taça na casa do Corinthians e ser o único tetracampeão do Campeonato Paulista e cravar ainda mais uma hegemonia no time aqui no estado de São Paulo. O Palmeiras entra em campo nesta quinta em busca do título e com ele um feito inédito: ser o primeiro tetracampeão da história do Campeonato Paulista. Mas para isso o Verdão vai precisar reverter o resultado, já que perdeu por 1-0 no jogo de ida no Allianz Parque. Por isso precisa ganhar por 1 gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis e por 2 ou mais para ser tetra no tempo normal. Atual tricampeão do torneio estadual, o Palmeiras conseguiu o feito em 2 ocasiões. Na década de 30, com as taças de 1932, 33 e 34, quando era chamado de Palestra Itália, e agora sob o comando de Abel Ferreira, com os títulos de 2022, 23 e 24. Apesar de estar em desvantagem no placar, o torcedor palmeirense ainda tem motivo para acreditar na virada. Isso porque o Palmeiras não perdeu jogando fora de casa na temporada. As 2 derrotas aconteceram como mandante, para o Novo Horizontino na Arena Barueri e para o Corinthians no Allianz Parque. Além de que, sair atrás em finais do Paulistão não é novidade para o Palmeiras de Abel Ferreira. Nos últimos 3 títulos conquistados, o cenário era parecido, mas a diferença nos últimos 3 anos é que o jogo decisivo não será no Allianz Parque. O retorno de Maurício também é uma notícia importante, já que o camisa 18 era o destaque da equipe e artilheiro com 5 gols até sofrer a lesão no joelho. Em caso de vitória palmeirense, além de atingir o tetracampeonato, chegará ao 20º título estadual e irá se aproximar do maior campeão da competição, o próprio Corinthians, com 30 taças. Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você e para todos que nos assistem. Até amanhã. Muito obrigado pelas informações, Pedro. Promessa de um grande jogo e amanhã a gente traz a cobertura completa. Bom, é isso aí. O Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.